Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que nos acompanha sabe que esse programa tem por objetivo estudar com você a Palavra de Deus na Bíblia, os mais diversos textos, no propósito final de proclamar todo o conselho de Deus. Como temos feito normalmente, logo no início do programa, temos a satisfação de conversar com você e fazemos isso através das cartas que recebemos. Escrevam compartilhando as suas dificuldades espirituais, seus pedidos de oração, suas dúvidas, ou então dando o seu testemunho, e na medida do possível, estaremos respondendo e através do programa, estabelecendo um diálogo que esperamos ser sempre edificante. Hoje, o ouvinte com quem nós conversamos é da cidade de Mataraca, no estado da Paraíba. Ele escreve as seguintes palavras: os estudos do Através da Bíblia são preciosos, detalhados e trazem grande edificação no conhecimento da Palavra de Deus. Continuem com esse programa porque tem sido uma fonte de bênçãos na vida dos ouvintes. Que Deus continue a abençoá-los com sabedoria. Querido irmão, de fato a Palavra de Deus traz edificação e nos faz crescer espiritualmente. Temos grande satisfação em poder conversar com você. Queremos agradecer a todos que oram por esse programa e por isso também nós queremos convidá-lo a orar conosco agora. Através da oração, nós derramamos as nossas vidas diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela presença Tua conosco. Muito obrigado pela direção do Teu Espírito. Pedimos a iluminação do Teu Espírito para o estudo que faremos da Tua Palavra durante esse programa. Nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Como é bom ter certeza da companhia do Senhor conosco. Como é bom saber que o Senhor ouve e atende a nossa oração. Você se lembra do Salmo 66, 20? Veja que promessa maravilhosa. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Eu vou repetir. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. É muito bom ter certeza da companhia de Deus conosco no nosso dia a dia. No programa de hoje, eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades básicas sobre a vida cristã. O Novo Testamento mostra claramente que o propósito divino para a igreja coletivamente e para os cristãos individualmente é a maturidade espiritual. Coletivamente, Paulo nos mostra a necessidade da maturidade ao declarar que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que nos induzem ao erro. Isso está em Efésios 4:14. Mas individualmente, também, através do apóstolo Paulo, percebemos que o cristão tem como alvo principal da maturidade cristã, da maturidade espiritual, tornar-se semelhante a Cristo. A vontade de Deus para cada um de nós, para cada cristão, é expressa claramente através da declaração que Paulo mesmo nos faz na sua carta aos Romanos, capítulo 8, 29. Eu repito, capítulo 8, 29 do livro de Romanos. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se a maturidade espiritual, o desenvolvimento do caráter cristão, é o alvo de cada um de nós,
pergunta-se: como é que acontece esse crescimento espiritual? Ou como o cristão pode tornar-se maduro ou um adulto na fé? A resposta para essas questões não pode ser outra senão aquela que aponta para o estudo e a prática da Bíblia, a palavra de Deus. Ela é o meio, o estudo da palavra de Deus é o meio através do qual todos os cristãos, individual e coletivamente, podem se tornar maduros espiritualmente. Confirmamos isso através das seguintes afirmações. Primeiro, afirmamos que a Bíblia é um livro extraordinário. As sociedades bíblicas afirmam que bilhões de pessoas têm pelo menos um exemplar da Bíblia disponível nas suas mãos. Mas certamente, uma pequena porcentagem delas reconhece claramente o valor, o que é a Bíblia. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, é um livro único, singular, pois além de termos no seu conteúdo o registro de fatos memoráveis do relacionamento Deus-homem, o fato de termos ainda hoje, no início do século XXI, esse livro nas mãos de tantas pessoas, ora, isso comprova que a Bíblia é um livro extraordinário. Em segundo lugar, afirmamos também, em razão da sua origem, que a Bíblia é o manual para o nosso crescimento, pois a Bíblia, em sua origem, ela é especial. Veja só, Deus revelou-se ao homem de diversas maneiras. Hebreus 1, de 1 a 3, diz exatamente isso. Ele revelou-se audivelmente, comunicando-se com o primeiro casal lá no Éden. Por exemplo, nas passagens que temos em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Deus falava com Adão e Eva. Mas Deus revelou-se também através da criação, dando oportunidade a todo ser humano de conhecer a sua glória. É o que diz o salmista no Salmo 19 e é o que diz Paulo no capítulo 1 de Romanos. Mas Deus também se revelou através dos profetas, que indicavam a vinda de uma nova época, em que o homem poderia ter de novo plena comunhão com ele. São palavras do profeta Jeremias, do profeta Malaquias. E Deus também se revelou plenamente através da encarnação, quando Jesus Cristo mostrou o único caminho de volta para ele, Deus. João 14,16 e João 1,14 dizem exatamente isso. E por fim, o Senhor Deus se revelou ao inspirar homens separados por ele mesmo, para registrar a sua vontade para nós, assim produzindo a Bíblia. Por isso dizemos que a Bíblia, na sua origem, é um livro especial. Em terceiro lugar, afirmamos que a Bíblia é um livro extraordinário, porque a sua unidade é perceptível, mesmo tendo sido escrita durante um período de aproximadamente 1.500 anos, por um grupo próximo de 40 escritores. Esses escritores produziram 66 livros em diferentes épocas e contextos, reconhecidos como livros sagrados, inspirados, que formam, na verdade, um só volume, um só livro. Um único livro que contém uma única mensagem, a salvação que Deus oferece através de Jesus Cristo, ao ser humano separado dele por causa do pecado. Assim, a unidade da Bíblia é confirmada. Mas a Bíblia é, em quarto lugar, um livro extraordinário, porque a sua transmissão, através de milhares de cópias, foi preservada até os nossos dias. Escrita em hebraico, grego e em pequena quantidade em aramaico, pelos escritores originais divinamente inspirados, a pureza do seu conteúdo pode ser comprovada pelo estudo da sua transmissão. Somente o supremo controle de Deus sobre os autores e os escribas que a copiaram pode explicar esse fenômeno da transmissão. Afirmamos também que a Bíblia é um livro extraordinário porque a sua sobrevivência através desses 30 e tantos séculos pode ser comprovada pela história. Depois de ter enfrentado a ordem do imperador Diocleciano em 303 d.C., de ser destruída pelo fogo, ela se mantém para todos que procuram nas suas páginas
a orientação divina que tanto o homem necessita. Ela ainda enfrenta ameaças e proibições de governos e regimes totalitários. Os regimes passam e se desfazem, mas a Bíblia tem sobrevivida como a poderosa palavra de Deus. Em sexto lugar, a transformação que a Bíblia provoca demonstra-a como um livro extraordinário, porque a sua aceitação e influência são atestadas mundialmente. É o livro mais publicado do mundo. É o livro mais traduzido no mundo. Seu conteúdo tem produzido transformações marcantes na vida dos mais diferentes tipos de homens, desde bandidos até religiosos sinceros, desde grandes autoridades até homens doutos, até os mais simples e iletrados, desde os mais ricos e abastados financeiramente até aqueles que carecem do favor do próximo para sobreviver. Todos têm experimentado o poder transformador da Bíblia, um livro extraordinário. Ora, diante dessas colocações, a sétima e a última afirmação nos diz que a Bíblia deve ser usada corretamente. Veja o seguinte: muitos ministros de Deus sofrem pressões quase que insuportáveis para assumirem todas as responsabilidades ministeriais, deixando ou até relegando a uma posição de menor importância a sua maior responsabilidade, que é a proclamação da palavra de Deus. Muitos têm sido desafiados a fazerem as suas comunidades crescerem e, para satisfazerem as demandas, têm se tornado psicólogos, porta-vozes dos conceitos de autoajuda, narradores de histórias e até humoristas. Querem alcançar, motivar e fazer crescer de todas as maneiras o seu auditório e assim usam quaisquer métodos. Usam a Bíblia com o objetivo de satisfazerem os seus ouvintes, fazendo-os sentirem-se bem. Infelizmente, não usam a Bíblia da maneira adequada e assim não a assumem como um livro de estudo deixado por Deus para padronizar as nossas vidas. Muitos pregadores têm se esquecido das últimas e importantes recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com paciência e doutrina. Essas palavras de Paulo a Timóteo estão em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Em acréscimo a essa recomendação, ele destacou que esse procedimento deveria acontecer. Por quê? Porque haverá tempos, versículo 3, em que os homens se inclinariam para ouvir aquilo que lhes faz bem. Isso já acontecia nos tempos de Paulo e de Timóteo e certamente é o que acontece nos nossos dias. Afinal, os últimos dias, esse tempo foi iniciado quando da vinda de Jesus e será concluído quando do seu retorno. Por isso, nós somos convidados a valorizarmos a Bíblia, aproximando-nos dela com reverência, com atenção e com receptividade. Aproximemo-nos da Bíblia em dependência, amor, submissão a Deus, reconhecendo nele o seu autor, pois a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, na verdade, é o único manual apropriado para a vida humana. Como alguém já disse, quanto mais lemos a Bíblia, mais a amaremos, e quanto mais a amamos, mais a leremos. Alguém já disse que a Bíblia e o ser humano foram feitos para andarem juntos, pois ambos foram originados pelo mesmo sopro de Deus. Em meio ao jardim do Éden, a comunicação se dava de forma audível. Depois, a comunicação se deu interiormente através do Espírito Santo ao espírito humano. E, finalmente, a comunicação se deu através da linguagem escrita, onde Deus pôde dar instruções à humanidade sobre a maneira correta de viver. Alguns a têm chamado, com acerto, de manual do fabricante. O seu próprio autor, o próprio Deus, quer que leiamos, estudemos, meditemos e coloquemos em prática os seus ensinamentos, pois eles são o guia de instrução para a nossa vida humana. A vida humana será alimentada e fortalecida
desde que leiamos, estudemos, acreditemos e obedeçamos à recomendação divina. Não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática o que ela manda. Essas são palavras de Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Eu repito para que você possa anotar. Tiago 1, 22. Há necessidade de estudarmos a Bíblia, pois assim como nos alimentamos frequentemente para desenvolver o nosso físico, a Bíblia deve ser estudada com frequência, pois o nosso espírito requer atenção ainda maior. A Bíblia é o nosso alimento espiritual para a vida e crescimento. Como disse o autor de Jó, do mandamento dos teus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da tua boca. São palavras de Jó no capítulo 23, versículo 12. Jó 23, 12. Portanto, devemos reter as palavras que vêm de Deus mais do que o alimento que nos é indispensável. Mas para que experimentemos todos os efeitos benéficos da leitura, estudo e meditação da palavra de Deus, nós devemos colocá-la em prática, pois só assim comprovaremos o seu valor. A aplicação pode acontecer em dois aspectos: em nossa relação com o próximo e em nossa relação com Deus. É necessário colocarmos em prática aquilo que ouvimos, lemos e estudamos e acreditamos acerca da palavra de Deus. Isso requer uma vontade nossa, requer a nossa ação. Em nossa relação com os outros, devemos ficar atentos e perceber se temos acertos a executar, relações a reatar, exemplos a seguir, erros a evitar, pecados a confessar, ordens a obedecer, promessas a apropriar e orações a fazer. Em nossa relação com Deus, a nossa atenção deve estar voltada para nos apresentar pedindo mais fé, clamando por suficiência, reagindo com obediência e submetendo-nos com reverência. Somente com essas atitudes experimentaremos que a Bíblia é o alimento que fortalece a vida humana. Querido amigo, você precisa experimentar os efeitos poderosos da palavra de Deus. E é importante que você conheça, que você defina alguns termos que provavelmente vão lhe ajudar a entender mais o significado correto da palavra de Deus. Com certeza você ouvirá mencionar outras vezes, em algumas de suas leituras, talvez você encontrará esses termos. Portanto, nós queremos definir, de um modo geral, 7 palavras importantíssimas para a sua compreensão no estudo da palavra de Deus. Primeira palavra é revelação. Revelação. O que significa essa palavra? Ela é o processo pelo qual Deus se tornou conhecido aos homens. Ele mesmo se tornou conhecido a nós, seres humanos. A sua vontade e as suas obras se tornaram conhecidas. Aqui nós temos 3 verdades. Primeira, Deus existe, Deus pode ser conhecido e Deus comunica-se com o ser humano. Segunda palavra que talvez você ouvirá em nossas transmissões ou lerá em algum livro é a palavra inspiração. Significa o seguinte: palavra soprada, palavra exalada por Deus. Aqui temos 4 implicações. A origem da palavra é divina. Os agentes escritores da palavra são ou foram humanos. O registro da palavra foi inspirada. E a superintendência da preservação da palavra foi e é obra do Espírito Santo. Você ouvirá também uma terceira palavra, é a palavra inerrância. Eu vou repetir, inerrância. Isso significa o seguinte, que as Escrituras não contêm erros. É inerrante porque é palavra de Deus inspirada. A Bíblia, assim, é inerrante, não contém erros. Uma outra palavra que você encontrará em vários livros e você nos ouvirá dizer em várias ocasiões é a palavra autoridade. Essa é uma palavra mais fácil de compreendermos. Autoridade.
Autoridade se refere ao direito e ao poder vindo de Deus, outorgando autoridade à sua palavra. Nós temos aqui 4 implicações. Por ser palavra divina, serve como nossa regra de fé e ordem. Por ser palavra divina, devemos nos submeter a ela. Por ser palavra divina, o seu poder transcende a pessoas, épocas e locais. E por ser divina, essa palavra, ela é eterna. Uma outra palavra que você vai encontrar, que você vai nos ouvir dizer várias vezes, é a palavra iluminação. Iluminação. Qual é o significado? Significa simplesmente trazer luz. Refere-se à ação do Espírito Santo, dando aos homens condições de compreenderem a palavra que ele inspirou. Nós temos aqui algumas implicações também. Só o Espírito pode revelar o que ele inspirou. Só o Espírito pode capacitar-nos a obedecer, demonstrando o valor prático da palavra de Deus. Agora temos uma outra palavra, que é uma palavra talvez um pouquinho difícil. Eu vou dizer com mais vagar e você pode anotar. Hermenêutica. Hermenêutica. Essa palavra significa, na verdade, ela é o nome técnico dado às regras de interpretação. Hermenêutica é o nome técnico dado às regras de interpretação. É encontrar o significado do texto. É necessário conhecer as regras da hermenêutica, isto é, da interpretação bíblica, para que possamos aplicá-la corretamente às nossas vidas. E uma última palavra que eu gostaria que você anotasse, na verdade é uma pequena frase, é a seguinte frase: estudo sistemático. Estudo sistemático. Isso é o meio ou processo de estudo contínuo da Bíblia. Tem a ver com a metodologia que seguimos no estudo individual e particular da Palavra de Deus. Amigo ouvinte, com essas definições, eu creio que você está melhor habilitado para valorizar a Palavra do Senhor. Caminhando para o final do programa, temos que ter consciência de que a Bíblia, além de ser estudada e praticada, precisa ser proclamada a todo ser humano. E é isso que nós fazemos através desse programa. Pois, como disse Paulo a Timóteo, as Sagradas Letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. É responsabilidade de todo cristão ser testemunha do Senhor Jesus Cristo para todas as nações. A maneira mais prática de experimentarmos o poder transformador da Bíblia é mostrar a sua praticidade àqueles que ainda estão longe de Deus. Como palavra de Deus, ela é a semente que germina e cresce. Mais do que nunca, o homem de hoje precisa ser confrontado com a mensagem da salvação que proclama o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo. Chegando agora bem ao final do programa, quero concluir mencionando vários textos que demonstram 5 propósitos da palavra de Deus. A palavra de Deus tem como primeiro propósito revelar a verdade eterna e imparcial de Deus. Para sempre, ó Senhor, está firmada a sua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Salmo 119, 89. Em segundo lugar, um outro propósito da palavra de Deus é revelar a verdade objetiva, isto é, ela é o padrão segundo o qual todas as demais afirmações devem ser medidas. São palavras do Senhor Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Depois é Paulo que fala em Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Um quarto propósito da palavra de Deus é que ela é uma ferramenta contra a tentação, contra as investidas de Satanás. Jesus, de forma muito definitiva e muito objetiva, usou a palavra de Deus, citações retiradas do livro de Deuteronômio, para combater Satanás. Um quinto e último propósito é que a palavra de Deus transmite todo o conhecimento e os planos maravilhosos de Deus para a vida humana. Ela revela os planos divinos para nós. Querido amigo,
estamos terminando esse programa e eu quero convidá-lo para estar conosco em nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado, sim.